Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. Disciplina Estatística. Aula 1. Natureza Estatística. Professor Guilherme. Bom, nessa disciplina de Estatística, começaremos pelo elementar. Começaremos dando a definição mais formal de estatística. Estatística é um campo do estudo centrado na produção de metodologia para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, bem como na obtenção de conclusões válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises, segundo Silva et al. 2015. A estatística se divide em dois grupos: a estatística descritiva e indutiva. A estatística dedutiva, ela foca na coleta, organização e descrição dos dados. Então, essa estatística, ela busca coletar os dados, analisar os mesmos, analisar no sentido da confiança, né, dos dados. Ela organiza os dados e os descreve, tá? E já a estatística indutiva ou inferencial, ela analisa e interpreta esses dados fornecidos pela estatística dedutiva. Então, basicamente, né, para você fazer uma análise estatística, você tem que passar pela estatística dedutiva, né, até chegar na estatística inferencial. Então, basicamente, uma estatística está casada aí com a outra, né? Bom, métodos ou fases do método estatístico, tá? Aqui enumeramos 5 fases: a coleta de dados, a crítica de dados, a apuração de dados, a apresentação dos dados e a análise dos resultados. A primeira coleta de dados, né, a coleta de dados é o meio, né, por qual a informação é coletada. Uma vez coletada, vem a segunda etapa, que é a etapa em que você vai criticar tais dados. Ou seja, é nessa etapa que você vai detectar erros, né, de inspeção desses dados. Resumindo, primeira etapa, coleta-se os dados. Segunda etapa, meio que você questiona esses dados, né, a fim de detectar a segurança ou erros se existirem. Terceiro etapa é a apuração de dados, né? Ou seja, resumir dados através de uma contagem, agrupamento e tabulação, né? Seria meio que dar uma organizada, né, nesses dados. E quarto é a apresentação dos dados, sintetização em tabelas ou gráficos, né? Então, uma vez coletado, uma vez passado pelo crifo, né, de detecção de erros ou não, e esses dados, né, sendo apurados, ou seja, organizados, vem a parte apresentar esses dados, né, onde costumeiramente se apresenta em termos de gráfico ou tabelas. Esse é o mais, vamos dizer, comum, né? E, por último, a análise dos resultados, né? Tirar conclusões, né, que ajudem o pesquisador a resolver o problema proposto. Então, essa última análise é a análise final, né? Que conclusões tirar, né, da análise feita, do estudo feito, né?
certo? Ou seja, se temos um problema, né, inicial, então chega-se nessa análise, né, no final, a analisar puramente este problema, né, através, né, dos dados, né, que foram coletados. Aplicação prática. A estatística está presente nos diversos campos de conhecimento, como administração, economia, farmácia, educação, agricultura, informática, psicologia, comércio, medicina e várias outras áreas. Digamos, podemos dizer que a estatística está presente em basicamente todas as áreas do conhecimento. Tá? Em termos práticos, né, do dia a dia, a estatística é usada para pesquisas eleitorais, né? Exemplo, fornecer elementos para que os eleitores, para que os candidatos direcionem sua campanha. Em pesquisas eleitorais, né, até passou por um processo agora de campanha eleitoral, né, a governadores e prefeitos, vereadores, né, e onde é feito, né, pesquisas, né, para saber a intenção, né, de votos por candidato A ou candidato B e consequentemente, projetar, né, a vitória ou a derrota de um determinado candidato, né? Certo? Então, isso tudo é feito com bases, né, nos conhecimentos de estatísticas. Pesquisas científicas, né, exemplo, formulação de conclusões sobre fenômenos científicos e sociais. De fato, a pesquisa científica, basicamente, é algo que está atrelado à estatística, né? Em suma, se você está fazendo uma pesquisa científica, em geral, você tem que tirar conclusões, em geral, baseado, né, em estudos estatísticos. Não quer dizer que todos os artigos científicos, né, tem que ter esse estudo estatístico, né? Mas para tornar o trabalho com um grau de confiança maior, seria importante, né? Estudo estatístico da população, né? Exemplo, norteiam ações governamentais, né? E servem para dimensionamento de redes, né, de abastecimento de água e energia. E pesquisa de mercado mesmo, né? Avaliar a aceitação ou não de um produto, né? Isso também é feito com base em estatística. Bom, tem um conceito importantíssimo em estatística, que é o conceito de variáveis. Tá? Variáveis são os resultados possíveis de um fenômeno. Os símbolos utilizados para representar as variáveis são as letras maiúsculas do alfabeto, né, como X, Y, Z. Isso lembra muito, né, a teoria de conjuntos lá em matemática, né, onde a gente representa os conjuntos numéricos, né, por letras maiúsculas, né, conjunto A, conjunto B, conjunto X, conjunto Y. É mais ou menos isso aí, tá bom? Um pesquisador está interessado em fazer um levantamento, né, sobre alguns aspectos socioeconômicos dos empregos, usando informações obtidas do departamento pessoal. Ele elaborou a seguinte tabela. Na coluna 1 colocou o estado civil, grau de instrução, número de filhos, salários, idade e região de procedência. Na última tabela, ele colocou a variável, né, relacionada a cada... quer dizer, ele colocou a representação, né, a representação, né, correspondente a cada variável. Estado civil, ele está representando para a variável X. Por exemplo, idade, ele está representando para a letra U. Tá certo? Então, isso é importante, legal, então fica bem fácil o entendimento, né? Então, cuidado para não confundir a variável com a representação, né? Porque em matemática a gente pensa em variável, a gente pensa no X, no Y, no Z, né? Já na letra propriamente dita. Aqui em estatística, não. A variável é a situação, né? Por exemplo, estado civil, número de filhos, isso é variável. Já o número de filhos será representado por uma letra, que pode ser o X, pode ser o Y, no caso aqui é o Z, né? Então, a letra Z é apenas a representação de quê? Da variável número de filhos, tá bom? Isso é bom que fique bem claro. Bom, as variáveis podem ser classificadas como qualitativas e quantitativas. Qualitativas são as características de uma população que não podem ser medidas, né? Não tem ordenamento nem hierarquia, né? No exemplo anterior dado, né,
são sexo, educação e estado civil. Por estado civil, ninguém se mede estado civil, né? Ou é casado ou é solteiro, né? Ou é amancebado, aí, sei lá, qualquer outra coisa, mas não tem como você medir. Sexo, masculino, feminino, em dúvida, indeciso, sei lá, mas enfim, vamos ser brincadeira agora, né? Ou é masculino ou é feminino, né? Então, a gente se mede isso, não tem como você medir. Já as grandezas quantitativas são aquelas cujos valores podem ser expressos em números, né? Por exemplo, número de filhos. O cara pode não ter, você vai representar por 0, pode ter 10, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, mas ele não tem, por exemplo, menos 5 filhos, ou 0,5 filhos, né? Ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3, ou tem nenhum, né? Mesma coisa a idade, né? Mesma coisa a idade. E ninguém representa a idade fracional. Não, eu tenho 5 anos e 10 meses, 50 dias. Não, tem 5 anos e acabou. Se tiver 6 anos, é 6 anos, se tiver 7 anos, 7 anos, 8 anos e assim por diante. Então, você pode representar essas variáveis pode expressar, né, por um número. Então, essas variáveis são ditas qualitativas. Certo? As variáveis qualitativas podem ser descritas como nominais, ordinais, discretas e contínuas. Nominais, quando os valores... as variáveis qualitativas são nominais e ordinais. As nominais é quando os valores são expressos por atributos, né? Por sexo. Você está atribuindo, né? Sexo é masculino ou feminino. No caso, qual a diferença do ordinal? O ordinal pode ser uma ordem, né? Mesmo não podendo ser medida. Por exemplo, escolaridade. Normalmente você fala, tem ensino superior completo. Então, você passou pelos estágios de ensino fundamental, médio e por aí vai. Certo? Então, tem uma ordem a escolaridade, né? Assim como um patente militar, ou cargos de uma empresa, né? Você vai começar embaixo e chega até uma ordem lá em cima, beleza? As variáveis quantitativas podem ser escritas como discretas e contínuas, certo? Discreta assume apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável, né? E resulta de uma contagem. O que ele quer dizer com isso? Em outras palavras, conjunto enumerável, né, dá a ideia de quê? Que são expressos por números inteiros. Quantidade de cursos. Ou tem um curso ou não tem um curso. Se tem um curso, vai ser um curso, 2 cursos, 3 cursos, número de filhos, uma coisa. Já contínua, quando pode assumir qualquer valor num intervalo razoável de variação. Altura, né? É um intervalo. Por exemplo, peso, normalmente é um intervalo. Né? Certo? E por aí vai. Bom, variáveis e escalas de medida, certo? Outros critérios de classificação das variáveis são a escala de medida, certo? Eu vou deixar isso aqui para vocês, né? Isso aqui é bem fácil, é mais uma leitura mesmo, escala nominal, escala ordinal, o próprio nome ordinal aqui já que especifica, né? Quando você está instruindo uma ordem, né? Certo? Aqui tem um intervalo, né? A escala intervalar é quando você está trabalhando com dados, né? Em que é possível se trabalhar com intervalos, tá certo? E a escala proporcional de nível de razão, né? São dadas 2 medidas, né? Pode-se dizer o quanto uma é maior ou menor, né, do que a outra, né? Então, no caso da escala intervalar, é que você não pode ter essa comparação, intervalar. Já proporcional, sim, né? E na proporcional, todas as operações aritméticas são possíveis, né? Exemplo, o peso, né? Digamos que tem 60 quilos e uma outra pessoa tem 30 quilos. Então, você pode dizer que a pessoa que tem 60 quilos tem o dobro de peso da de 30, né? Então, isso é possível na escala proporcional ou de nível de razão. Bom, agora sim, vem aqui um conceito, né, importantíssimo dentro desse assunto, e esse conceito importantíssimo eu vou gravar numa aula posterior.